Se você entrou nesse vídeo, muito provavelmente você está pelo menos curioso em saber o que afinal de contas é um Arduino, certo? Bom, assista esse vídeo até o final e eu te garanto que você vai sair daqui sabendo muito mais coisa do que simplesmente saber o que é um Arduino. Antes de começar, eu gostaria de te pedir para que você siga o nosso canal, ative as notificações e também deixe o seu like caso você goste desse vídeo. Isso é muito importante para que o nosso conteúdo consiga chegar até outras pessoas. Vamos lá! A primeira coisa que você precisa saber é que a palavra Arduino é um termo que geralmente surge em conversas cujo contexto é automação. Se você digitar no Google a frase automação com Arduino, você vai ver que ele vai te mostrar centenas de milhares de resultados sobre o assunto. Mas afinal de contas, o que os Arduinos têm a ver com automação? Para que você consiga compreender a relação entre essas duas coisas, você precisa entender que os Arduinos são ferramentas que permitem a criação de sistemas dotados de um certo nível de inteligência para a resolução de problemas. Em outras palavras, os Arduinos são capazes de pensar e tomar decisões. E aí você pode estar pensando, tudo bem, entendi, mas eles pensam o quê? E quais são os tipos de decisões que eles podem tomar? Para responder a essa pergunta, nós precisamos dar uma olhada no que os Arduinos são fisicamente. De uma maneira simples e direta, os Arduinos são placas de circuito impresso, também chamadas de PCIs ou PCBs, dotadas de uma série de componentes eletrônicos. Apenas abrindo um parênteses, se você não sabe o que é uma placa de circuito impresso, tenho duas boas referências para te ajudar. Se você entende um pouco de informática, a placa-mãe de um computador é uma placa de circuito impresso. Agora, se você não tem muito esse conhecimento, talvez você consiga lembrar de em algum momento ter visto um eletrodoméstico aberto. Geralmente, os eletrodomésticos que nós temos em casa mesmo possuem uma plaquinha verde com várias coisas soldadas nela. Pois bem, essa placa é uma placa de circuito impresso. Agora que você já sabe como é a estrutura física dos Arduinos, você é capaz de entender por que os Arduinos também são chamados de placas Arduino. Entre todos os recursos contidos nas placas Arduino, existem as chamadas portas, que se subdividem em vários grupos. Para que você consiga sair desse vídeo entendendo de uma maneira bastante simples como os Arduinos funcionam, vamos abordar apenas um destes grupos, o das portas digitais. Uma porta digital pode atuar de duas formas distintas. A primeira delas é como uma porta de saída digital. As portas de saída digital são capazes de gerar níveis de tensão que podem ser utilizados para ligarmos ou desligarmos dispositivos utilizando os Arduinos. É claro que existem alguns poréns nisso, mas esse problema nós resolveremos em um outro vídeo. A segunda forma de atuação de uma porta digital é como uma porta de entrada digital. Nesse modo de operação, as portas digitais são capazes de ler em níveis de tensão. Na prática, isto quer dizer, por exemplo, que um Arduino pode detectar se um determinado botão conectado a uma das suas portas de entrada digital está pressionado ou não. Isso também será uma pendência que resolveremos em um outro momento. Mas, de maneira resumida, tudo isso que você viu agora pode ser traduzido no fato de que os Arduinos têm a capacidade de ler variáveis inerentes a eventos que aconteceram no contexto em que eles estão inseridos, como o pressionamento de um botão, e também conseguir atuar sobre elementos que fazem parte desse mesmo contexto, como, por exemplo, acionando um dispositivo. Mais do que fazer essas duas coisas separadamente, uma placa Arduino pode, por exemplo, acionar o dispositivo assim que o botão for pressionado. Essa é a forma como os Arduinos pensam e tomam decisões. É claro que nessa situação, para que ele saiba o que precisa ser feito, alguém deve dar as instruções para ele. Esse alguém somos nós e esse ensinamento é realizado através de um processo chamado programação. De uma maneira bem simples, os Arduinos entendem uma determinada linguagem. Para nos comunicarmos com eles, nós devemos escrever a sequência de tarefas que eles precisam realizar nessa mesma linguagem em um arquivo nos nossos computadores, e em seguida precisamos passar esse arquivo para eles. Assim que tudo isso é feito, os Arduinos são capazes de executar as tarefas que nós desejamos. E com tudo isso, nós vamos ficando por aqui. Se você não sabia o que era um Arduino, agora você sabe muito mais do que isso. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para que a gente saiba disso, e caso tenha alguma dúvida, basta deixar aqui nos comentários, tudo bem? Um grande abraço!